Oi gente, bem-vindo ao canal da Slow, e a partir desse vídeo você não tem mais desculpa para não ter o seu próprio caderno. Tô mostrando na tela o caderno que eu fiz, vai ser tipo esse que a gente vai fazer, só que esse que eu fiz antes, ele tem a capa dobrável. Esse não vai ter porque ia mudar um pouquinho, mas é para vocês verem que dá certo e que essa é a melhor forma de fazer um caderno em casa. Agora você não tem mais desculpa para não montar o seu bullet journal ou o seu sketchbook de 2006. Os materiais que a gente vai precisar vai ser uma tesoura, uma régua, uma cola, qualquer cola tá bom, e a folha. A folha, vocês escolhem a gramatura que vocês quiserem. Eu escolhi a de 120 para ser uma gramatura mais grossinha. Eu também tô usando esse caderno porque eu gosto de fazer meu caderno com a capa dura. E para fazer a capa dura, eu gosto de usar uma capa de caderno qualquer. Mas você também pode escolher fazer com papelão, também dá certo. Só que eu prefiro a capa porque a capa já tá pronta. Aí eu consegui arrancar a capa, e para fazer a base do nosso caderno, vocês precisam ter a quantidade de folha que vocês querem. No meu caso, eu usei 20 folhas, que no total, como a gente vai dobrar as folhas no meio, vai dar cerca de 40. Então, sem a capa, né, as folhas que dá pra gente usar. Depois que você separar as folhas, é só começar a dobrar. Aí eu indico vocês a usarem a régua. Você pode se dobrar com a mão, ou usar qualquer outro utensílio, um cartão. Mas eu indico usar a régua ou uma superfície lisa, né? Para a folha não ficar muito granulosa na hora de dobrar, porque se você dobra só com o dedo, a folha ficou com muito defeitinho. A régua deixa a folha lisinha e ajuda na hora de colar também. Como não tem muito o que explicar agora, eu vou deixar vocês com o vídeo e depois eu volto para explicar o resto. Aí sim, quando você definir que o número de folhas está bom, a gente vai para o próximo passo. Para colar as folhas é bom que você tenha alguma coisa para segurar. No caso eu peguei apertador de roupa mesmo e vou acertando as folhas, passo a régua de novo para deixar elas bem retinhas e facilitar na hora de passar cola. Agora a parte mais difícil do caderno é você conseguir alinhar as folhas, a parte de baixo e a parte de cima. Essa é a parte mais difícil porque toda hora que você vai arrumar, alguma parte solta. Então, quando vocês conseguirem, é só você passar a cola normalmente. Para passar a cola, é só você espalhar a cola no biquinho da cola, na lateral, e eu espalho com o dedo mesmo. Eu digo vocês deixarem secar bem a camada de passar para camada de cola, para a cola entrar bem. Aí, no mínimo umas 3 camadas e no máximo umas 5, para não ficar grudando nas folhas também. Eu usei o outro pregador que eu peguei para me ajudar a apertar a folha no meio, né? Coloquei dois na lateral e ajudando a apertar no meio, para deixar bem pezinhas, as folhas bem grudadinhas. Quanto mais juntinho você conseguir fazer que as folhas se grudem, melhor vai ficar o resultado. Aí a gente deixa um pouquinho a folha secar. Eu não deixei porque eu tava gravando o vídeo, aí eu não deixei secar muito. Mas eu já coloquei um peso em cima, né? Coloquei 3 livros e uma caixa em cima para deixar bem retinho. Aí vocês deixam secando e passam as outras camadas. Só cuidado com o que vocês colocam em cima do caderno, que pode grudar e também pode transferir tinta. Então, se você quiser deixar seu caderno assim, que já é praticamente um caderno, se você deixar ele assim e transferir tinta, talvez surja um pouco a capa. Esse caderno também tem essas coisas que eu tenho em casa, e ele também é de capa dura. Ele eu consigo dobrar a capa porque ele não tá colado no meu caderno. Esse vai ser tipo aquele modelo da Astrix. Eu acho um modelo muito legal que esse aqui também. Esse é mais pra colagem, por isso eu fiz com a capa solta. Então isso é uma dica, se você quer fazer mais colagem, deixar a capa solta, que o caderno pode encurtar um pouquinho, sem atrapalhar em nada. Nesse caso, como o meu é mais pra bullet journal, eu não quis fazer com a capa solta, mas estou mostrando esse de inspiração, caso alguém queira se inspirar nele. Chegou a hora de fazer a capa, e primeiro, como o caderno é A5, eu peguei uma folha branca normal e parti ela no meio para estar o tamanho certinho do caderno, e já fui tirando a medida na capa daquele caderno que eu tinha tirado. Como eu só queria a frente de capa dura, eu só tirei a medida, mas se você quiser a frente e atrás, você pode fazer também, né? Porque é assim, minha preferência. Eu me arrependi um
pouco de, na hora de eu cortar, eu não centralizar o corte no meio, porque o meio dessa capa já é branco, e da forma que eu cortei, ficou com as bordas rosa, então eu acabei deixando. Só que se eu pudesse fazer de novo, eu tentaria cortar mais no meio do caderno, em vez de tentar aproveitar essas pontas, porque a lateral que eu cortei, dá pra gente colocar fita e não deixar com esse aspecto de cortado, que foi o que eu fiz. Só que para economizar a fita em si, eu deixei a bordinha original do caderno. Eu não faria isso de novo, porque essa parte branca é a parte que vai ficar pra fora, porque eu não quero reaproveitar essa capa, eu quero fazer uma nova capa, que eu não vou fazer nesse vídeo, porque esse vídeo é só pra fazer o sketchbook. Ou vai ter outro vídeo fazendo a capa. Como esse desenho vai ficar pra dentro, eu quero encapar ele com essa folha que tá do lado. Essa folha branca é uma folha branca tá quase normal, e o lado de fora depois eu me viro. Como eu me adiantei um pouco na narração, eu já queria me desculpar um pouco pela minha voz, que eu tô meio rouca. Então talvez o som não esteja tão bom assim. Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô falando e que a narração não seja tão ruim. A partir de agora, presta muita atenção no que eu tô fazendo pra vocês não fazerem igual. Porque eu cometi o maior erro na hora de fazer esse caderno, foi nessa parte. Porque não, o caderno é bem livre. E eu falei pra vocês que eu ia tampar essa capa. E eu fui tampar essa capa. Mas na hora de colar o caderno na capa, eu fiz cagada. Então, basicamente, pra esconder essa capa, eu só passei a cola branca normal e encapei ela normalmente, sem segredo nenhum. É isso que vocês estão vendo, é isso aí que eu fiz. O problema começa agora. O caderno tem que fechar. E eu esqueci de o caderno tinha que fechar e colei o bloco de folhas grudado na capa. Não sei se dá pra entender, mas a capa não fecha do jeito que eu coloquei o bloco. Que eu não quis medir, entendeu? Eu não esperei o bloco de folhas secar, então a lateral ainda tava com cola. E na hora de fechar, não fechava. Você viu que eu tentei fechar e não fechou. Eu tive que arrancar. Cagou a parte de trás do meu caderno em si. E essa parte, tive que cortar essa parte, porque aí rasgou a folha, que tava molhada. E eu tive que dar um jeito de fazer outro de novo. Então a dica que eu dou é: não se emocionem na hora de fazer o caderno de vocês no tempo do seu caderno, não o seu. Pra não dar bosta também, igual no meu. Mas como todo brasileiro não existe, eu peguei outra folha e me virei e deu tudo certo no final. Eu segui colando aí de novo, porque uma das folhas tinha soltado, a última folha na hora que eu puxei muito brusco. Aí arrebentou um pouquinho, eu coloquei mais cola. E depois segui normal, eu dei espaço, né? Coloquei um dedo ali de espaço entre a capa e o bloco. Aí sim eu sei, até deixei uma beiradinha pra não ter que cortar ou ficar muito torta a parte de trás. Aí essa beiradinha eu colei pra dentro. Aí essa parte aí, que vai ser a parte que eu vou colar a capa, porque eu já dobrei, já medi, entendeu? Agora eu tô fazendo certo, agora eu medi direitinho, depois eu vou colar a capa. Lembra que eu falei que a lateral ainda tava molhada e que eu ainda passei mais cola? Eu tô grudando a folha que eu colei no fundo na lateral, pra não ter problema de desgruda depois. Essa parte eu não gosto muito, eu acho que eu não deveria ter feito, porque eu não gostei do resultado que ficou. Parece que quebrei a lombada sempre que eu abro o livro, sempre que eu abro o caderno, né? Parece que a lombada tá quebrada, eu não gostei tanto. Mas é só um detalhe. Essa foi a hora que eu percebi que eu dei mancada, deixando essa lateral rosa, porque eu não era pra deixar ela rosa. Mas como já tinha cortado, eu colei ela assim mesmo. E decidi que depois eu ia dar um jeito pra tampar isso daí, né? Eu ia arrumar um jeito. E é isso, gente. Basicamente, o caderno tá pronto. Você pode montar algumas coisas, como eu disse. Você pode colar a capa, ou você não cola, deixar ela solta, igual eu mostrei na outra, que dá até pra dobrar. Colocar a capa do caderno em frente ou atrás. Em vez de usar a capa de caderno, pode usar papelão, também funciona. Se
você já pode usar colorido, né? Uma capa que você já queira deixar. E nessa parte de trás, eu taquei fita pra não me enrugar. Ficou feio, mas eu preferi contar com pra ele não sujar do que sujar, né? Porque como atrás tá branco, eu achei que ia sujar muito fácil. Então eu passei a fitinha mesmo. Agora não tem muito o que falar, vou deixar vocês assistindo o vídeo. Agora eu tô meio que abrindo o caderno pra desgrudar as folhas, né? Pra conseguir abrir ela direitinho e ficar mais natural mexer nele. Foi nessa parte que eu quebrei a lombar. Mas é detalhes, né? Você não precisa fazer isso, é porque eu quis inventar e quebrei a lombar sem querer. Mas aí essa parte é opcional não, porque quando você for abrindo, jogando e mexer nele, isso meio que vai ser automático, né? E talvez não quebre igual eu quebrei. Então, por favor, esperem seu grão secar antes de sair metendo a mão nele. E esse é o resultado, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês façam em casa também, porque é muito fácil e o resultado fica muito bom. Porque a gente vê sketchbook, bullet journal na faixa de uns R$80 e você fez em casa com materiais que você já tinha. Acabou de fazendo que eu já ia jogar fora, folhas que custam menos de R$50, um bloco de 100 folhas, dá pra fazer uns 4 cadernos. Então, se você gostou, veja esses outros vídeos aqui do canal também. Não esquece de deixar seu like.